A gente está começando a vivenciar um momento de bifurcação de linhas de tempo, que agora está se intensificando e deve ir aproximadamente até 2030. Lembrando que essas datas elas não são muito exatas, tá? São períodos que são suscetíveis a algumas modificações. Então, nesse período, a gente começa a entrar nessa bifurcação energética, onde probabilidades de encaminhamento aí da humanidade para onde a gente vai começam a se tornar mais evidentes e mais intensas e mais importantes. Por quê? Porque a gente começa a vivenciar situações no coletivo onde a gente precisa começar a definir individualmente como é que a gente vai vibrar nessas linhas. Lembrando que toda linha de tempo individual ela reflete no coletivo. E, consequentemente, o coletivo ele tende a ir para um lado ou outro que o individual está levando, as linhas individuais estão levando. Então, a gente começa a entrar num momento onde a humanidade, ela pode... As pessoas vão começar a vivenciar realidades diferentes dentro do mesmo contexto. E se você observar, isso já está acontecendo. Eu gosto de dar um exemplo que é uma coisa que as pessoas percebem muito. Primeiro, é a política, que você vê pessoas vivenciando realidades completamente diferentes e aquilo é verdade. Então, você vê partido A, partido B, lado A, lado C, as pessoas começam a vivenciar realidades diferentes e elas acreditam realmente naquilo. Quando você conversa com as pessoas, você fala, não, aquilo é verdade para ela. Outro exemplo, observa quando você está nas redes sociais ou procurando alguma coisa na internet. Você já reparou, às vezes até no próprio Instagram, você vai olhando, YouTube, quando você vai olhando, você já observou que o que aparece para você não necessariamente é a mesma coisa que aparece para sua esposa, dentro de casa? E assim, isso eu comecei a observar porque meu marido falou assim, você tá vendo tal coisa? Eu falo, não. Você viu tal coisa? Você viu o assalto tal? Não. Você não viu o que aconteceu não sei aonde? Teve tiroteio não sei aonde. Eu falei, não vi. E ali eu comecei a observar que a própria internet, as próprias redes sociais, elas já vão te encaminhando, é uma forma da gente ter mais palpável a compreensão do que essas linhas de tempo estão fazendo de formas individuais e coletivas. Então, a gente começa a vivenciar realidades dentro do mesmo contexto que são completamente diferentes. Então, às vezes, eu falo assim, gente, isso não aparece para mim. Por quê? Porque, de alguma forma, nós já estamos sintonizando caminhos diferentes. E aí eu vejo muita gente, às vezes, preocupada, porque fala assim, mas e o que vai acontecer com os meus filhos, com a minha família? A gente vai continuar vivenciando a mesma realidade, porque as pessoas entendem que os membros da família, os amigos, vão desaparecer de uma linha de tempo e nunca mais ninguém vai se ver. Não é dessa forma cartesiana, tão literal, não é isso. A gente começa a separar as realidades começam a ficar diferentes. Então, a minha realidade talvez fique muito mais leve do que a do meu marido, que está sintonizando com essas coisas. E tá tudo bem, a gente vai convivendo. É como se ao mesmo tempo pessoas estivessem em duas terras diferentes, em duas realidades diferentes, mas coexistindo em algumas partes. A gente vai coexistindo em diversas realidades. O que faz a gente sintonizar com uma linha de tempo ou outra? É um conjunto de situações. A gente não tem como fazer uma listinha e falar, olha, é só isso. Não é só isso. Receita de bolo. Tem receita de bolo. É um conjunto de situações. É a maneira como você pensa, é a maneira como você sente, a maneira como suas emoções, se elas estão em equilíbrio, em desequilíbrio, como você age, como você reage diante das situações. Se você está muito no automático, você está vibrando numa reação em cadeia do coletivo. Se você já está numa fase já mais equilibrada, mais estruturada, você tá sintonizando já com outra realidade. Existe também o conjunto de crenças que você traz, de conceitos, de memórias, e tudo isso vai fazendo como se fosse um padrão vibracional onde você sintoniza determinada realidade ou não. É claro que não é tão fácil assim. E não é só, então eu vibro alto, eu tenho que vibrar alto 24
horas por dia, para só sentar. Ninguém vibra alto 24 horas por dia. Isso é utopia, isso é irreal, não é? A gente vai, sim, se aborrecer, se estressar, ter um problema aqui, um desafio ali, um boleto que chegou mais alto ali. Você fala, caraca, como é que eu vou pagar isso? E isso são micro situações que acontecem onde a gente vai tendo que aprender a olhar para dentro de si e ver como é que a gente vai escolher a cada momento sintonizar. E é claro que esse escolher, ele tem uma parcela consciente e tem uma outra parcela que envolve desprogramar situações, formas da gente experienciar essa realidade. E muito ligado às emoções. Então, eu vejo que muitas coisas estão ligadas às nossas emoções. E como a gente trabalha essas emoções. E libera esses contextos, porque a emoção é o primeiro gatilho da desestabilização. Então, o assunto é complexo. A emoção, então, é a parte chave. Mas você disse que tem 3 tipos de possibilidades para esse futuro. Quais seriam essas 3 possibilidades, se você puder começar a abrir para a gente? Existem mais do que 3 possibilidades, mas essas são as possibilidades que estão mais latentes, perceptíveis, latentes, mais, que trazem mais contraste com as outras, tá? A gente tem 3 linhas. Eu gosto de colocar cores para as pessoas identificarem com mais facilidade. A primeira linha a gente tem aí, lembrando que eu vou falar percentuais, mas esses percentuais não são exatos, tá? Isso são coisas que isso oscila a cada momento. Então, se eu vou trazer percentuais, mas não é bem isso. É uma aproximação. É uma aproximação que a gente não tem como quantificar nem datas, nem percentuais exatos, porque isso não funciona dessa forma. Mas, digamos assim, uma linha vermelha, que é a linha que a gente está com hoje maior percentual de sintonização a nível humanidade, tá? De caminho. Essa linha vermelha, ela está vibrando aproximadamente em 42%, 43%, 45% talvez. E o que é essa linha? É uma linha onde predomina tecnologia sendo utilizada de uma forma negativa para controle, para manipulação, para medo, para fazer induzirem as pessoas a determinados estados. Então, essa linha é uma linha que tem guerras. Por quê? Porque é disputa de poder, disputa de linha de tempo. Então, assim, é uma agenda que vai predominando para esse lado mais catastrófico. Sombrio. O que a gente não quer. Né? Que pode ter até, tipo, guerras nucleares. Sim, tudo pode acontecer. Coisas. Porque, assim, quando a gente fala assim, o futuro é isso. Não, o futuro não está escrito. O futuro a gente escreve agora, no momento presente, enquanto ser humano individual e enquanto coletivo. Então, assim, ali podem ter outras bifurcações. Se a gente vai para lá, para essa linha vermelha, digamos assim, a gente tem, a partir dali, várias outras possibilidades dentro daquela realidade. A gente abre uma árvore, uma ramificação. Exatamente. Vários galhos. Galhos. Você entrou para lá, dali saem vários galhos. Então, a gente não sabe o que pode acontecer. Pode ter guerra nuclear? Pode ter tudo. Mas ela é uma linha que ela é pautada pela tecnologia? Mas entenda, a tecnologia, a gente não, embora muitas pessoas discordem, a gente não tem como dizer que a tecnologia ela é negativa, de maneira nenhuma. A tecnologia, ela é neutra. Como cada pessoa vai utilizar, como cada um escolhe usufruir daquele meio, é o que define. Então, se você tem a tecnologia e usufrui para desenvolvimento científico, para cura de doenças, para sintonizar, sei lá, unificar a ciência e a espiritualidade. Você está criando novos caminhos dentro da tecnologia onde você favoreça. Criando meios das pessoas prosperarem, modificar a educação para que as crianças já cresçam com uma nova ótica. Então, você tem um caminho onde, sim, novas possibilidades acontecem. Então, a tecnologia não é o problema. É como ela é usada. O problema é como ela é usada. A questão é, os governantes,
as hierarquias que governam o planeta, eles estão à frente. Eles utilizam isso para quê? Para perpetuarem sempre no poder, para aquilo virar uma engrenagem desde sempre. E aí, o que acontece? A tecnologia, se a gente for olhar por essa linha de tempo, essa vermelha, essa com a maior probabilidade, que é um futuro que não é legal, que envolve guerras, destruição, esse tipo de coisa, se a gente for olhar a tecnologia por ali, começa um nível de manipulação muito grande. Manipulação aonde? Nos algoritmos, manipulação no que está sendo inserido dentro das próprias IAs, porque ali as pessoas, a partir do momento que você para de questionar e começa a entregar o seu poder, de repente, para a IA e confiar em 100% do que ela vai te dizer sem questionar absolutamente nada, você está entrando numa vertente totalmente negativa. Nossa. E ali vai ser verdade absoluta. Eu estava conversando programa aquilo? Hoje isso com meu irmão, inclusive. Olha que Sério? sincronicidade. Porque eu percebi que ele está entregando toda a capacidade dele analítica do mundo na mão de IA. Então, tudo que ele quer saber, coisas assim mais palpáveis, é fácil de você perguntar para IA, uma coisa de matemática. Mas coisas que dependem de uma interpretação... Nem sempre. Você, muitas vezes, pode tá abrindo mão de uma autonomia mental e entregando para ela. Você, às vezes, sai do caminho de pensar alguma coisa porque ali é muito mais fácil. Uhum. Então, ao invés de você ir em busca de alguma informação, parar para pensar mesmo. Você fala, não, deixa eu... Gente, às vezes você quer fazer sei lá, outro dia isso acontece. Eu fui fazer uma regra de 3... Na preguiça da regra de 3, você faz o quê? Você manda IA calcular. Exato. E aí, ou seja, aquela ideia de um futuro de Neuralink controlar a mente humana... É muito mais fácil. Mas já está acontecendo, mesmo sem o negócio estar dentro da gente. Porque o ser humano acaba ficando preguiçoso, né? Ele está terceirizando a capacidade de pensar. E tem uma outra coisa. A implantação de ideias... ela é aos poucos, ela é lenta. Então, a gente já sabe dessa história dos chips, dos implantes, que vão ser colocados intracerebralmente. A gente já sabe há muito tempo. Mas, aos poucos, eles começam a vender a ideia de que é algo muito legal. Então, você implanta eu sigo uma menina, não sei o nome dela, não vou saber, mas às vezes, quando ela aparece para mim, eu acho muito interessante os conteúdos que ela traz, porque ela traz conteúdos sobre IA. Coisas que ainda não, que indústrias já patentearam, mas ainda... Já patentearam, mas ainda não tá veio para o rodando. público geral. Então, são coisas assim, implantar o chip aqui, que você filma, grava, não sei o que, ele te responde, você vai vendo umas realidades virtuais a partir daqui, e aí você já vai vendo que as ideias já estão sendo implantadas. Para quê? Para que a gente, daqui a 10 anos, a gente ache normal. E acha aquilo, assim, o auge da revolução. Só que a partir dali, começa a manipulação. Eles já conseguem manipular a gente de diversas outras formas. Você imagina na hora que a gente coloca isso dentro da gente. Então, aí é um jogo que acabou, né? Não tem mais volta. É um ponto sem volta. Não tem volta, porque aí eles começam a capturar a sua alma. A partir do momento que eles induzem absolutamente tudo... Você entregou. Quem entregou o poder foi você. Sim. Você falou, não, pode colocar. Você lembra uma época que eles estavam comprando a íris das pessoas? Uhum. Era R$700, R$800, fila. Mas aí as pessoas entrevistavam, mas você sabe por que você está... Você sabe quais são as consequências? Não, mas eles ofereceram aqui R$700, R$800, eu vou... Aí você fala assim, gente, as pessoas não têm noção do que pode acontecer. Uhum. E vai ficar cada vez mais banal. Essa seria, então, uma das linhas, certo? Essa é a pior linha. A linha vermelha. É. Que ela tem... É óbvio que não é exato, mas de 42% a 45%. Numas oscilações. Não é desprezível. Não. Acho que esse que é o legal de falar a porcentagem, né? Mostrar que tem uma chance grande disso acontecer. A gente tá... Se vocês observarem, gente... A nível mundial, é isso que está acontecendo. A gente está indo para uma vertente
totalmente assim. Inclusive, esse negócio da... sei lá, uns 2 anos atrás, eu tinha assistido uma série que trazia esses negócios que ela está falando agora da inteligência artificial em séries que já foram filmadas e lançadas. E aí você vai vendo que a própria indústria cinematográfica já traz esses elementos. A gente é que interpreta... A gente não, mas pessoas de uma maneira geral, que a gente já sabe que a linguagem está ali. Mas pessoas de uma maneira geral interpretam isso como ficção. Sim. E já saiu do terreno da ficção há muito tempo. Já saiu. E aí a segunda linha seria qual? A segunda linha é uma linha intermediária. Existe tecnologia, ainda existe controle, mas as pessoas começam... Aí seria essa linha amarela. Amarela. Vamos fazer pelos sinais. A gente chama de sinal no Rio. Vocês chamam de... Sinal. Semáforo. Semáforo. Aí, a linha amarela seria uma linha intermediária que a tecnologia também pode ser utilizada aí de uma forma negativa, porém, uma massa crítica despertando. As pessoas começando a questionar algumas coisas. Então, a gente não seguiria um caminho tão destrutivo, embora ela não seja ideal. E nessa linha do meio acontece uma outra coisa. Começa a acontecer um colapso de todas as instituições que já estão falidas por dentro, que estão podres por dentro. Começa a acontecer, só que a gente aqui não enxerga ainda, porque a gente está enxergando, na mesma dimensão, na mesma altura do que está acontecendo. Então, a gente vê governos implodindo, a gente vê talvez guerras até acontecendo, mas aquilo precisa implodir de alguma forma. A gente vê a educação não funcionando mais, a gente vê sistemas religiosos caindo, você vê denúncias, situações podres por dentro, Vaticano sendo exposto, isso, aquilo, aquelas coisas que começam a acontecer que você pensa assim, nossa, que mundo é esse? O que está acontecendo? Isso sempre aconteceu. O que está acontecendo agora é que ele está implodindo. Sim, esses escândalos que têm surgido. Os escândalos que surgem. E aí você fala assim, gente, tem pessoas que vão entrando em desespero, mas isso é maravilhoso, porque quando começa a implodir, vem uma nova geração que começa a não aceitar essas escolhas. Eles questionam, tipo eles não aceitam. Um pouco do que está acontecendo agora. É o que está acontecendo. Na minha realidade. Sim, sim. Sim, mas a gente oscila. Então vai ter, assim, a gente oscila. Tem pessoas que vão estar enxergando só a linha vermelha. Tem pessoas que, como nós, vão estar enxergando, de repente, em momentos, essa linha amarela, e em outros a gente vai estar enxergando a verde. Outras vão estar muito mais sintonizadas com a verde. E isso vai falando da linha de tempo individual que cada um está sintonizando em conjunto com o coletivo. Mas então a diferença da vermelha para amarela seria que as duas têm um controle por parte tecnológica, mas a vermelha tudo continua igual. Em termos políticos. E para pior. Para pior. Porque a situação de controle piora. Com a mesma estrutura velha. Sim, e não vai ficar do jeito que está, vai piorar. Isso aí vai piorar e muito. Já na amarela, essas estruturas elas vão ruir para vir coisas novas, mas a tecnologia ainda atuando com controle. Ela está ainda atuando com controle. Por quê? Porque chega uma nova forma. A antiga forma de governar, de ser, de todos esses sistemas que operam aqui, elas já não funcionam mais. Elas começam a ruir por dentro. Sim. Só que ainda não existe um novo sistema pronto para substituir. O sistema está sendo formado. Então, não tem como substituir de imediato. É uma coisa que vai demorar ainda. Tudo ainda tem um certo tempo para... Se a gente for seguir por essa linha verde, 2030 vai estar tudo resolvido. Não, as coisas vão estar encaminhadas para algo começar a realmente mudar. Como que seria a verde, então? E a verde seria a linha que a gente tem o menor percentual ainda, mas... a gente não falou do percentual da amarela. Seria percentual o quê? Da amarela, uns 30 e pouco, 32, 35%, vai oscilando aí. E a verde, cerca de 20%, podendo... eu vou dizer até, vou chutar aqui, mas de 12% a 20%, porque aquilo oscila muito ainda. Caramba. Que seria a melhor. É o melhor dos mundos para a gente. É a tecnologia operando junto com a ciência, novos modelos de educação surgindo, novas formas do ser humano estar mais consciente no planeta, consciente do próximo,
Enfim, trabalhando realmente para a expansão, para o crescimento. Só que tem um porém. Embora, aí eu vou trazer um lado positivo disso para a gente olhar. Embora essa linha, para os descrentes, que tendem a olhar tudo de uma forma, por um viés mais negativo, eu vou trazer um acalento. A linha verde, a gente não precisa da maioria vibrando. A gente precisa das pessoas certas começarem a plantar isso. Por quê? Por causa do campo morfogenético, por causa do eletromagnetismo. Isso, de uma certa forma, a gente vai perpetuando. Um exemplo bobo, mas real. A gente está aqui conversando, vocês recebem vários convidados que trazem várias informações nesse nível. A gente tem vários outros podcasts, a gente tem páginas nas redes sociais, onde pessoas estão perpetuando justamente esse lado de expansão, de iluminação. E não de uma forma... Eu não quero trazer a iluminação de uma forma... Sim, clichê. Clichê, utópica, aquela coisa romântica, e tudo lindo, agora tudo com cheiro de tutti-frutti, rosa e chiclete, gratiluz, eu só falo manso, eu só falo baixo, e por isso eu sou luz, sabe? Não é isso. Mas quanto mais a gente começa a trazer esses conceitos, conversar sobre isso, plantar novas ideias na cabeça das pessoas, elas levam isso adiante. Então, se hoje eu estou fazendo aqui o programa com vocês, se eu toco o coração, a mente, 5 pessoas na sua audiência têm um insight sobre isso, aquilo já ele vai alterando o campo eletromagnético, o campo morfogenético, e de alguma forma ela vai levando a outras pessoas. E com isso a gente começa a realmente plantar. Não é de uma hora para outra, não é imediato, a gente vai construindo para que isso se forme. E por isso a gente não precisa de todos vibrando dessa forma. A gente precisa ir construindo esse novo campo para que as pessoas comecem a compreender. E o compreender, muita gente fala assim também, eu vejo, porque eu leio muitos comentários que as pessoas escrevem. Quando vocês colocam os podcasts, eu sempre leio os comentários das pessoas. Então, assim, quando a gente fala de modificar esses padrões, não é de uma hora para outra, a gente vai construindo uma nova realidade e a gente vai trazendo isso de uma forma mais... Não é algo assim irreal, porque tem gente que pergunta, mas então eu preciso vibrar só amor, fala baixo. Não é isso. É a gente começar a ser a nossa verdade. Toda vez que você assume a sua verdade, que você é coerente com o que você acredita e você se mantém nessa posição, diante da sua vida, da sua realidade, do seu dia a dia, as coisas começam a acontecer. Exato. E não tem problema você se desestruturar de vez em quando. Isso aqui é o mundo cão, gente. Sim. Até porque nós somos humanos, né? Ninguém é perfeito. Não somos avatares. Jesus, não somos Jesus. Vamos ser, mas não somos. Quem sabe daqui umas 40 encarnações. A gente vai. E aí, você fala que também tem uma peça fundamental nessa história toda, que é os estudos lá da Amy Eskridge, né? Que vem de encontro com a questão extraterrestre, de futuro. Se você puder explicar pra gente sobre isso? Vamos lá. O que acontece? Quando eu estava analisando essas questões das linhas de tempo, e há muito tempo eu venho buscando sobre as informações sobre os ultraterrestres. E você não vê muito material sobre isso. Então, comecei a pesquisar mesmo. E aí, surgiram os estudos da Amy. A Amy, para quem não sabe, era uma cientista. Ela estudava... Os estudos dela se baseavam em antigravidade, propulsão, linhas de tempo. E a Amy sumiu em 2022. Sendo que existem vídeos dela dizendo que ela jamais cometeria qualquer ato contra ela. Não vou falar a palavra para não dar problema para vocês. Mas, assim, cometeria qualquer ato contra ela. Existem vídeos e que se aparecesse algo assim, não havia sido isso, tá? E que ela estava
mais à frente do que nunca, trazendo esses estudos à realidade. Então, muitos cientistas que estavam trazendo esses estudos, essas histórias à tona, eles sumiram. A gente teve uma leva aí de vários cientistas que sumiram. Ela foi uma delas e ela, pelo que eu vi, foi em 2022, tá? E ela traz uma teoria que conversa... E ela tinha provas. Essas provas nunca vão chegar pra gente, tá? Porque essas provas provavelmente sumiram junto com ela. Mas os estudos dela caminhavam para o seguinte, para a teoria dos ultraterrestres. Nessa teoria, ela trazia informações de 3 linhagens de humanos no futuro. E aí aqui o pessoal vai dizer que eu preciso ir para o CAPS, que eu tenho que eu preciso ser internada, mas é só vocês buscarem, porque isso existe, vocês podem procurar, quem procura acha, tá? Então, se vocês procurarem, vocês vão ver que é real. Então, ela começou a trazer esses estudos dos seres ultraterrestres. O que seriam os ultraterrestres? Não são extraterrestres, eles não vêm de um outro planeta. Existem extraterrestres? Existem extraterrestres. Existem intraterrenos? Existem intraterrenos. Então, estamos falando de coisas separadas. Tá. E existem os ultraterrestres. O que seriam? São linhagens humanas que vêm do futuro e acessam essas linhas temporais que nós estamos agora. E aí vocês vão entender o porquê o período de 2026 a 2030 é tão importante e a gente teve uma janela como essa que foi em 2012, tá? Vamos separar essa parte, vou explicar e depois a gente volta para ela. Aí ela traz 3 linhagens, que é o P45, P47, P52. P45 significa present, 45 mil anos à frente. P47, present, 47 mil anos à frente. E o P52, present, 52 mil anos à frente. Nossa. São É linhagens bem futuro mesmo. humanas do futuro. E o que acontece? Essas 3 linhagens, é claro que devem existir várias outras, mas essas 3 linhagens, principalmente, o P45 é uma linhagem humana extremamente degradada, que entrou no período das catástrofes, da tecnologia, das guerras, destruiu isso aqui e teve que entrar. Entrou na linha vermelha, eles estavam. Esses são da linha vermelha. Aí quando você começa, você fala assim, não, uma história não tem nada a ver com a outra. Não, uma história tem tudo a ver com a outra. Elas estão completamente conectadas. Então, essa linhagem são o que a gente chama de Greys. Ou seja, então os Greys não sejam seres de outros planetas. Na verdade, são os humanos. São os humanos. Eu acho, assim, que voltaram. Aí eu vou te falar a minha concepção, tá? Não estou falando que é verdade, não estou falando que não é. Eu estou falando o que eu acho. Eu acho que existem diversas linhagens de Greys. Sim. Diversas, mas essas especificamente vêm falar de humanos do futuro, tá? Então eles se degradaram e aí você começa a entender o porquê de tantas abduções. Por que eles abduziram? Vocês lembram que em 80 começou a ter um período muito grande de abduções? E a gente pavor dessas abduções. Mas talvez você, em outro nível, tenha autorizado aquilo porque eles precisam voltar para pegar material genético, pegar o DNA, fazer estudos para ver aonde eles erraram ou formas deles se perpetuarem no futuro. Porque se a gente muda de linha de tempo, em algum momento eles deixam de existir. Então, eles precisam. Então, são várias questões aqui que a gente traz. Eles precisam voltar para fazer esses estudos, fazer coleta, fazer as abduções, para justamente aprimorar algo que eles deixaram de ter. Sentimentos, emoções, viraram seres frios. Existem Greys também, só abrindo um parêntese que não tem a ver com isso, mas existem Greys que são, como é que se fala? Que são uma espécie de robôs criados mesmo, tá? Não são... não são biológicos, tá? Eles são criados mesmo como os robôs que a gente já vê hoje na China, tá? Mas assim,
trabalhando como escravos mesmo dos governos daqui, tá? Então, a gente tem várias linhagens aí. Então, esse é o P45. Esse é o P45. Que tem mais a ver com a linha vermelha. Com a linha vermelha. E aí o a gente P47? P47, eles degradaram um pouco menos. O P45, eles são mais baixinhos. O típico Grey. Os P47, eles já são maiores. Bem magrinhos e tal. Esses se deterioraram também, mas, de alguma forma, o processo deles foi menos pior, que eu associaria à linha amarela. Totalmente. Entendi. E a gente tem o P52, e aí aqui eu vou trazer um adendo. A Amy fala do P52, mas quando a gente vai buscar os estudos do Dan Burish, que tem a ver, que foi um participante de governo secreto dos Estados Unidos, ele participou de vários projetos secretos. Aí vocês vão falar para mim assim, mas o governo dos Estados Unidos nega. Claro que nega, projetos secretos. Vocês já viram em filme mesmo, mostra. Em projetos secretos, o que eles fazem? Se você disser que tem uma relação, a gente some com você, a gente acaba com você. Não tem relação, não tem contrato, não tem isso, não tem aquilo. Você, a partir de hoje, trabalha pra gente. Não é assim? Então, é a mesma coisa. O Dan, ele traz uma outra informação. Ele faz uma diferenciação do P52 e o P52 Orions. Caramba. Segundo o Dan, o P52 ainda é deteriorado. Mas o P52 Orions, eles mudaram completamente a biologia. São os nórdicos. Que a gente associa aos pleiadianos. Que foram para uma linhagem mais expandida, utilizando a ciência em conjunto com a espiritualidade. Começaram a vibrar em quinta, em sexta dimensão. Seria a linha foram verde. para outra linha de tempo. Aí você para pensar assim, por que esse momento... Eu tô até arrepiada, mas por que esse momento é tão importante e valioso pra gente? Eles voltaram tudo agora. Eles estão voltando para fazer... Existe alguma chave, alguma janela nesse momento onde eles conseguem entrar nas linhas temporais e fazer modificações. Lembrando, o P45 quer salvar a existência deles. Então, para eles, se colapsar, tá ótimo. O P52 quer voltar para justamente auxiliar a humanidade. Aí eu vou trazer uma outra informação para vocês. Existem também relatos, documentos que falam que em 1945, o presidente Eisenhower, ele foi um dos primeiros contatos com, segundo Dan, a linhagem do P52. E eles vieram para trazer tecnologia para o avanço da humanidade. Mas eles entenderam em algum momento ali que a gente não estava preparado para isso. E o negócio deve ter degringolado de alguma forma. Eu acho que os contratos não foram tão à frente. Mas se vocês se lembrarem, existem histórias de governantes dos Estados Unidos, russos, chineses, japoneses, que faziam contato com outras linhagens. Muitos saltos tecnológicos que a gente teve da humanidade têm relação direta com essas informações que foram passadas por esses seres que vêm, acessam linhas temporais. Em 2012, a gente teve um acesso de linha temporal. Aí eu ainda vou trazer outra informação. Qual? Assim, se vocês pararem para pensar... É porque, assim, quando eu ia pesquisando sobre isso... Gente, isso não chegou de uma hora para outra. Eu tô há anos buscando informação. Nossa. Anos buscando. Então, quando as peças do quebra-cabeça juntaram a se juntar, eu falei, meu Deus, mas ainda vou descobrir mais. Como que essa cientista, a Amy, como que ela chegou nessas conclusões? Ela é sabido isso? Parece que o pai dela também era um pesquisador. Então, eu não sei exatamente, mas assim, o pai dela também era pesquisador e ela tinha um instituto que tem um nome até estranho, de pesquisas... esqueci o nome agora. Sim. E ela estudava os fenômenos UAPs, ela estudava... e o pai dela também. Enfim. E essas informações foram chegando, o negócio foi ficando perigoso para ela, porque quanto mais se revela, mais cerceado se é. E aí o que eu ia trazer de informação? De 2012. Em 2012, acho que foram as primeiras janelas que esses ultraterrestres começaram a entrar. Lembra o fim do mundo? Eles tiveram uma possibilidade de entrar ali. E esses fenômenos dos ultraterrestres, que eles voltam e acessam linhas temporais,
tem relação direta com o efeito Mandela. Ah, sim. Você falou Eu na falei primeira na outra entrevista vez que eu aqui. vim aqui. Exatamente. Porque o efeito Mandela acontece em modificações onde todas as documentações históricas depois são alteradas. A gente não sabe exatamente por que eles fazem isso, mas se a gente for analisar o contexto e começar a tirar conclusões, seria porque essas janelas eles fazem modificações porque, de alguma forma, aquilo vai bifurcar para outro lado. Sim, porque o efeito Mandela, no fundo, tem pessoas que lembram que o Mandela saiu da prisão e se tornou presidente da África do Sul, né? Tem pessoas que E dizem que outros ele morreu na prisão. que lembram que ele morreu na prisão. Então, é Qual como se vocês tivesse lembram? duas linhas do tempo. Qual vocês lembram? Eu não lembro, mas como eu vi um filme que mostra Aham. isso, como ele presidente, quando ele saiu... Eu lembro ele virou presidente também, mas O parece filme que ele morreu na Invictus, eu prisão. acho. Ah, é? Eu não sei, parece que ele morreu na prisão. Eu tenho Então. uma amiga que a gente conversa muito sobre isso. E quando a gente estava conversando, ela falou: o que você lembra? Eu falei assim: eu lembro que ele foi presidente. Eu lembro que ele morreu na prisão. A gente não tava vivo, né, mano? Não, acho que isso é bem antigo. É 90, década de 90. A gente teve também o último que eu falei aqui da outra vez que a gente veio. Chamou a Michele de antigo, de antiga, cara. antiquíssimo. Não, meu gente, já meio século aqui, tá? Sim. O próprio, a gente falou da outra vez também, que Ó, ele aqui, por exemplo, nessa IA que ela pode estar me manipulando, né? O ex-presidente sul-africano Nelson Mandela foi solto em 1990 e faleceu em 2013. Mas ele tá falando aqui que tem pessoas que tem um fenômeno psicológico e um grande número de pessoas psicológico. compartilham uma memória falsa sobre um evento. Teorias da Psicológico. conspiração. Não, gente, todas as teorias da conspiração... A gente não tem mais como falar nisso, porque todas as teorias da conspiração Estão vindo à tona. E assim, chega a ser patético. Porque eles fazem a gente de idiota, né? Sim. Mas, ou seja, voltando na nossa história, isso é uma primeira mostra de que pode ter tido uma bifurcação de realidade. Eles já começam a entrar e fazer modificações. Eu falei daqui da última vez que o efeito Mandela assim, mais recente tinha sido a morte do Kennedy, que tinham 4 pessoas no carro ou 6 pessoas no carro. E eu fui procurar, gente, já tem 6 pessoas no carro. Todo mundo que eu pergunto fala, não, eram 4 pessoas. E agora? É a memória. Entendi. A gente está num efeito psicológico aí de muito estranho. A gente está bebendo uma água muito estranha. Então, mas aí voltando lá para os P45, 7 e 52. Então eles voltaram para essa época aqui, nesse intervalo de 2026 a 2030. E aí, qual que eles estão... Qual que é a ideia? Ó, por trás? aí existem várias ideias. Porque eu acho que cada um segue uma agenda. A gente não tem uma agenda operando, a gente tem várias agendas operando. Uhum. Onde eles entram, cada um para salvar a sua própria... Linha do tempo. Linha do tempo, seus objetivos. E aí, o que a gente tem que fazer? Para o povo não se desesperar. A gente precisa trabalhar as nossas linhas de tempo individuais. Isso. E como a gente faz isso? Que é você conecta toda essa história com os registros acásticos, certo? Tem tudo É a isso? ver, porque se os registros acásticos são o banco de memórias de todas as suas experiências, Todas as suas encarnações. lembrando que a gente não tem mais como quantificar passado, presente e futuro. Acho que essa história do passado, presente e futuro, ela ficou há 2, 3 anos atrás. O negócio saiu dessa linha. Então, a gente já está no tempo que não funciona como uma linha reta. Ele não é linear. A gente não entende, compreende. E aí, sempre vem alguém e fala assim para mim também. Aí é muito difícil para mim essa compreensão. Para todos nós. Eu tô junto. Todos nós. Para mim também é. Uhum. Mas eu sei que funciona dessa forma. Por quê? Porque a nossa mente está presa, entre aspas, numa terceira dimensão, onde o relógio, o calendário estão inseridos. Então, para a gente compreender isso de uma forma não linear, é muito difícil. Sim. Então, não é compreender com a mente. A gente vai compreender observando o nosso dia a dia.
Você vai observando que determinadas coisas o tempo não funciona mais para você. Mas, por outro lado, a gente segue agendas, a gente segue calendários, a gente não tem como fugir totalmente. Vocês Sim. marcaram comigo aqui, hoje, nesse horário. Eu sigo uma agenda, eu sigo um horário. Eu vou pegar um avião. Eu tenho que estar lá no dia, no horário. Não Sim. adianta eu... O Agora mês eu virou, criei. tem que pagar o salário. Dia 10 Exato. chegou, tem que pagar o boleto. Chegou o boleto, dia 5. Faz o quê? Tem que pagar. Sim. Então, assim, a gente não tem como sair completamente disso. Mas no A não fundo é ser uma ilusão. que você vai viver que você também não tem como, vão te achar. Você não viu um cara lá nos Estados Unidos, eu acho, que estava canalizando a água da chuva para uso próprio. Não Ele foi fiz. multado em não sei quantos milhões. O cara estava canalizando a água da chuva. Não, essa água aqui não pode. Não pode. Então eles vão te achar. Você vai estar lá no meio do mato, vivendo de luz, plantando seu grão, sua semente, canalizando a água da chuva, vão te achar e vão arrumar um jeito de te processar e te colocar uma multa. Então, a gente não tem como totalmente. O que a gente tem que fazer é aprender a dançar aqui. Dançar como? Não se entregar tanto, entender que o tempo não é assim, e não é entender de uma forma racional, é entender que as coisas fluem de uma forma diferente. E aí os registros acásticos, você tinha me perguntado. Registros acásticos, se a gente entender que os registros acásticos são o banco de dados da sua alma, é o iCloud da sua alma, a nuvem onde todas as informações estão gravadas, de todas as experiências, passado, presente, futuro, não linear, tudo está acontecendo no agora. Se esses seres estão há 45 mil anos à frente, estão voltando aqui, você entende que está tudo no agora? Uhum. Eles estão voltando. É só a origem deles, né? É só o como eles fazem isso que a gente não sabe. Sim. Eles têm uma tecnologia que a gente não tem. Eles têm uma compreensão dessas propulsões, antigravidade, engenharia reversa, que a gente não tem. Eles acessam via portais? A Ou gente eles não sabe. realmente A gente não sabe. viajam no tempo? Olha só, se a gente for parar para ver, a minha compreensão uns anos atrás era que eles vinham de nave, pousavam linearmente. A gente já sabe que não é linear. Sim. É assim, são... eu acho Flashes, que é teletransporte e vou falar para vocês, acho que muitas vezes nem é o teletransporte físico no sentido corpo deles. Eu acho que, de alguma forma, eles projetam holografias, eles fazem... Eu não sei o que eles fazem. Uhum. Assim, dentro dos registros, se você para ver, se eu consigo acessar memórias, possibilidades, informações, quando eu acesso os registros acásticos, automaticamente eu faço o quê? Eu acesso situações onde eu preciso, no meu objetivo com o trabalho que eu faço. O que eu faço? Eu acesso memórias que estão bloqueando, que estão trazendo dor, que estão trazendo sofrimento. Para quê? Para você curar aquelas relações, curar aquelas emoções, curar aquelas memórias de como elas ficaram registradas. Mas são memórias que você não lembra que você tem? Quando você acessa o registro, você acaba acessando fragmentos dessas memórias. Então, Que você não lembra, que está lá no subconsciente. no acástico, né? Na caixa, tecnicamente. Mesmo com o véu existindo, você consegue Você acessar? acessa. Você não vai acessar, mas assim, gente, não acessa, às vezes, com uma complexidade enorme de informação. Você acessa pequenas informações que te trazem respostas. Dali você começa a ter insights e percepções. Por quê? Porque o tempo não existe da forma que a gente entende. Se você abre, de uma certa forma, um portal ali, onde você se conecta com o que você está pedindo para se conectar. Aquilo é um direito seu. Mas as pessoas não sabem fazer isso. São memórias desta vida ou de outras? São de outras. Dessa também. De Dessa repente, uma também. questão na infância. Lembrando que o tempo não funciona dessa forma. Você pode dar um exemplo de uma... Isso são memórias fractais. Então, mas você pode dar um exemplo Posso. de uma memória que você acessou e que... como isso mudou sua vida? Já tem várias situações, assim. Mas, por exemplo, recentemente, eu tive até uma experiência... Eu vou contar primeiro uma experiência que aconteceu com uma cliente minha, há um tempo atrás, que ela tinha uma doença degenerativa. Ela era bonita, jovem, devia ter 30 e poucos anos, e ela não andava mais. Estava respirando por aparelhos. Caramba. Ela estava consciente, falava muito pouco, se alimentava por aparelhos e tal. E ela queria entender o porquê daquela condição dela.
Vamos abrir os registros. Dentro da compreensão, tudo passa pelo filtro da compreensão que você tem numa determinada época. Por quê? Porque se eu não tenho informação sobre algo, aquilo vai chegar com base nos filtros que eu tenho. Então, naquela época, eu compreendia as vidas passadas. E a informação que veio foi o seguinte, que ela havia cometido... Ela tinha atentado contra a vida dela. Contra a vida dela. Tá. Aí, já entendi. Aí ela tinha tentado contra a vida dela, e aí ela volta no... A gente entrou, acessou, e ela tinha acontecido isso, e o que ela fez? Ela, de uma certa forma, fez algum contrato com ela mesma. Assinou algum contrato na hora de voltar. Na hora de voltar, de falar, não, eu preciso interromper isso. O que eu faço? Acontece sempre mais ou menos nessa época da sua vida. Então, você não vai ter como fazer isso. Nossa. Então, aquilo bateu nela. E ali, o que aconteceu? Durante o atendimento, muita coisa acontece do seguinte jeito. Às vezes, a pessoa vê, mas duvidando. E aí, chegou uma mensagem no final para ela, onde eu falei assim, a gente já estava quase terminando. Eu falei, não, tá chegando uma mensagem para você. Chegou por meio de você? Por meio de canalização. Eu fico consciente, tá? E aí, por meio de canalização. E aí, eu falei para ela, veio uma mensagem, eu fui traduzindo da maneira que eu entendo, tá? Eu falei, minha filha, você chora todas as noites, você não entende o porquê você está vivenciando isso. E eu estou te ouvindo. Você clama por mim todas as noites. E eu te ouço sim. E se intitulou como Mãe Maria. Nossa. Quando eu falei isso, ela começou a chorar. E aí ela falou para mim, eu choro todas as noites e eu chamo ela todas as noites. E eu não acredito que ela tá me ouvindo. Então, assim, às vezes é uma pequena mensagem que vai fazer o negócio virar. Eu não tinha como saber disso. E virou? E ali ela começou a chorar, de uma certa forma. Se ela não estava acreditando em algo ali, se em algum ponto ela ainda duvidava, vem uma mensagem sempre que a pessoa fala assim, não tem como eu não acreditar nisso, entende? Que incrível. E comigo, eu tive uma experiência... Mas aí ela, acessando isso, mudou alguma coisa na vida dela? Eu não tive mais contato com ela. Entendi. Mas assim, na hora, foi uma coisa que foi muito emocionante foi dos atendimentos que me marcou bastante, tá? Porque a pessoa chora, eu quase choro junto. Eu vou ficando emocionada junto. Já emocionou aqui, né? E aquilo me tocou bastante, foi uma história que eu gravei, né? Sim. E com você? Comigo aconteceu uma situação que não é tão recente, mas eu tive a informação recente. Há uns anos atrás, eu fui com meu marido e os meus 2 filhos, a gente foi para Balneário e eu fui levar as crianças no Beto Carreiro. Aí, fomos, tá? No dia seguinte, vamos para Pomerode. Vamos. Nos atrasamos para sair. Acabamos saindo do hotel, era tipo 11 e pouco da manhã, era para ter saído, sei lá, 9 e pouco, 10 horas. Saímos lá por 11h30 e aí vimos que tinha um acidente na estrada. Não, mas tem outros caminhos, vamos por dentro. Fomos por dentro. Não pegamos trânsito. Fomos andando, desviando, passando por dentro de Brusque, das cidadezinhas ali, tudo indo. Legal. Sem trânsito. Quando chegamos em Pomerode, estava tudo fechado. Eram 7 horas da noite. A gente passou quase 7 horas dentro do carro. A gente não parou para almoçar. A gente parou, de repente, para fazer um xixi, tomar um café, mas assim, a gente não parou para almoçar. E aí, quando a gente chegou na cidade, era dia de semana, eu acho que era... Não lembro que dia era, mas a gente chegou, a cidade estava fechando. A gente falou, a gente precisa comer. Mas na hora, eu não me toquei. Comemos um hambúrguer e descemos. A gente foi para Pomerode, comeu um hambúrguer e desceu. Aí, não. Anos depois, isso meu filho o menor era pequeno. Aí, anos depois, eu comecei a me tocar dessa viagem. Eu falei, gente, aquilo foi muito estranho, porque a distância entre Balneário e Pomerode, você demora no máximo 2 horas. Com trânsito, que a gente não pegou, porque a gente desviou por dentro. Como é que a gente chegou lá? Era quase 7 horas da noite. Aí... O total da viagem foi quanto? Quase 7 horas, 6 horas e meia. Nossa. E nenhum de nós tem
nenhum de nós 4 tivemos a percepção de ficar tanto tempo no carro. A sensação que a gente teve foi que a gente ficou umas 3h30. 4 horas, vai. Para 6h30. Aí, e aquilo começou... Aí um dia, recente, aconteceu uma situação comigo de madrugada. Eu estava dormindo e veio um negócio assim, ó, em onda. Veio vindo. Quando chegou aqui, eu dei um berro e saí correndo. Mas dei um berro mesmo e saí correndo. Corri da cama. Meu marido quase teve um troço e falou pra mim assim, o que houve? Eu falei, eles estão aqui. Eles quem? Eu vi... vou te falar o que eu presenciei na hora, interpretei, porque depois eu entrei no meu registro acástico para ver. Eu ia fazer um trabalho bem importante, onde a gente faz várias desprogramações, limpezas de memórias, de karmas, de loops temporais, de coisas negativas, de contratos, de pactos, de acordos, que tem relação com todo o sistema de uma forma geral. E sempre às vésperas acontecem algumas coisas meio estranhas, sabe? E aconteceu isso. E na hora eu falei... Na hora que estava vindo, eu tive a sensação de que ia entrar alguma programação em mim. Alguma forma de interferência. Porque, como eu costumo dizer, muitas das interferências que acontecem, elas são tecnológicas. Não é, a gente tem obsessores desencarnados? Sim, temos. Isso existe. Tá? Isso existe. Sim. Mas... existe muita coisa que a gente é monitorado por rastreamento de IA. A gente é monitorado. E eles... Aí fica lá, ó, a luzinha acende lá no radar, manda chumbo pra lá. A IA já tá programada, já manda. Então, ali eu acho que ia entrar algum nível de programação, de implante, alguma coisa, medo, descrença. Às vezes a gente dorme com super ideias e a gente acorda... Não vou fazer nada disso, cancela, não é assim? Então, ali eu acho que eu fui ejetada. E na hora, porque o negócio veio vindo assim, quando chegou aqui, eu, pá! Levantei. Eu falei, eles estão aqui. Meu marido quase teve um colapso. Nem tocava mais nesse assunto no dia seguinte. Só que nisso eu não consegui mais dormir. Isso era umas 3h. Aí eu falei, cara, vou entrar no meu registro acástico. Aí comecei a entrar. E ali eu comecei a acessar um monte de informação. Eu passei a noite acessando o registro acástico. E aí, eu pedi para ver a situação do que tinha acontecido em Pomerode. Porque, gente, embora a gente trabalhe com isso, a gente está sempre fazendo para os outros. E para a gente, às vezes, a gente não entra. Nesse dia, eu falei, não, agora é tudo que eu preciso, eu vou entrar. Em casa de ferreiro, espeto de pau. Aí cheguei, fui entrar. E aí, ali apareceu o seguinte. Ia acontecer um acidente. Talvez o acidente que estivesse na estrada, aí eu já não posso afirmar, fôssemos nós. Mas eu não posso afirmar isso. Ali aconteceu um desvio de linha de tempo, tá? Onde houve um lapso temporal, onde a gente percebeu, mas a gente não percebeu na época, tão claramente, a gente não estava com isso consciente. Houve um lapso temporal onde a gente desviou de rota de linhas de tempo, nós 4. E ali eu acessei que aconteceria um acidente com meu filho. Nossa. Onde me tiraria totalmente do plano de trabalho, de tudo. E ali aconteceu um desvio. Sendo que isso não é uma coisa extraordinária. Isso acontece com a gente o tempo inteiro. A gente é que não percebe. Talvez você não vai ter um lapso de tempo tão grande que nem eu tive, mas isso acontece com frequência. A gente desvia de rotas várias vezes. E aí me foi mostrado que eu já tinha acontecido outras situações, só que elas passaram desapercebidas. Então, a gente faz isso o tempo inteiro. Até porque, às vezes, fala assim, não, mas esse trabalho ele tem que continuar. Teu eu superior mesmo fala, não, desvia isso, tira isso daqui, porque não vai rolar. Entendeu? E ali existe já uma estruturação. E aí, eu acessei uma outra história minha. Ali eu acessei que eu venho nessa vida, eu entrei com 5 anos, eu entrei como entrante. O que é isso? O entrante, o walk-in, entrante ou walk-in, é o mesmo... É o mesmo significado. O que acontece? Em inglês seria walk-in. Walk-in. Aí,
e aqui em português entrante. Tá. O entrante, eu nasço eu não nasci no projeto, no plano convencional de encarnação, digamos assim. Eu entro com 5 anos de idade, então vem um corpo, uma pessoa que foi gerada pelos meus pais, nasceu, e já existia um acordo para eu entrar depois. Aí eu falei, mas por que então eu não nasci no processo biológico, normal? Não dava para entrar? Não dava. Por quê? Aí você vai vendo que os pequenos detalhes vão fazendo diferença, embora a história pareça sempre muito louca. É como se no seu corpo, antes dos 5 anos, fosse outra pessoa. E aí acontece uma troca ali. Tá, de consciência. De consciências. Tá, e aí entendi. o que acontece? Nessa troca... E aí eu comecei a questionar, mas por que eu não nasci então do processo? Porque quando você... existia uma janela de possibilidade entre 1980 e 1990, onde muitos seres iam conseguir encarnar seres, digo assim, que de uma certa forma iam trazer algum processo de lucidez, tá? E aqui a gente não está falando de pessoas extremamente evoluídas, não é nada disso. A gente está falando de pessoas que de algum nível traria um movimento de consciência, tá? Então, onde já existiam acordos para que isso fosse feito por conta de todos os processos de sabotagem que a gente andou sofrendo. Então, o que foi feito? Ela entra com 5 anos, para quê? Para que a glândula pineal não seja completamente calcificada, para que eu entro também assim para não ser totalmente corrompida pelo sistema, porque o objetivo aqui é entender os gatilhos de como o sistema funciona para tentar desmantelar ele por dentro. Nossa. E se eu entrasse num processo normal reencarnatório, isso poderia ser perdido. Isso poderia não acontecer dessa forma. Então, eu entro justamente para começar o processo que é o que eu estou fazendo hoje. De movimento. De movimento. Seria tipo um movimento de resistência. É entender como o sistema... Assim, envia ela lá, bota ela lá dentro, para ela ver como é que o sistema está operando. Quais são os gatilhos, isso é tipo o uma sistema espiã. faz. E aí vem bater com uma outra história que aconteceu. E isso tem uma outra pessoa que ele é um projetor super... Faz projeção muito consciente. Eu faço muita projeção consciente, mas ele é assim. Deitou, virou. Ele deitou, sai. Tá. Com muito mais facilidade do que eu. E a gente se encontrou num projeto na Lua. Isso é muito louco, porque eu lembro e ele lembra e a história é a mesma. Na Lua? Na Lua, porque acho que no outro programa que eu vim aqui com vocês, eu falei um pouco dos processos que acontecem, que tem relação com esse sistema, tá. Com a simulação e com tudo. Não vou falar os nomes, mas que tem relação com isso. E a gente trabalhava como infiltrado, como se fossem departamentos separados. E eu fui pega. E assim, eu fui descoberta. Porque a gente entrava lá para tentar entender como é que eram as projeções holográficas que são mandadas para cá. Uhum. Entender como é que esses processos funcionam para poder implodir o negócio por dentro. E a gente acessou as mesmas projeções. A gente se reconheceu. Não, tal coisa, não, isso e aquilo. Aí ele virou para mim e falou assim, me fala qual o símbolo que estava usando lá. Eu falei, o símbolo é tal. Então, assim, tem um símbolo, eu não posso te falar qual é o símbolo. Aí eu falei, deixa eu ver aqui. Aí eu olhei e falei, o símbolo é tal. E ele falou, é isso, a gente estava lá. E aí, quando você... Aí você vê, as histórias elas vão chegando todas separadas, depois você vai juntando, e a história realmente... Eu achei... Gente, eu vou falar pra vocês, assim... É muita loucura, tá? Mas, assim, é como as coisas funcionam. E como a gente vê isso? Você começa a abrir um pouco os seus registros, sintonizar com o seu eu superior, e aí fazer perguntas, questionar, trazer... Eu ouço isso, eu não saio falando isso. Eu demoro muito tempo. Tanto é que, quando aconteceu, eu ia até falar nas minhas redes sociais, depois falei, cara, eu não vou falar. Porque eu preciso ainda analisar certinho, isso em outros níveis, porque, cara, é muita loucura, entendeu?
assim, eu tenho um pé lá, mas eu tenho outro pé aqui também. Então, assim, eu entendo que... Você entende que pode gerar uma dúvida Gerar e uma dúvida, descredibilizar me o seu trabalho. descredibiliza. E, ao mesmo tempo, então, assim... Mas, gente, a história vai fechando. E aos poucos, as informações vão vindo. Então, daqui a pouco, sei lá, vai passar mais um ano, mais informações vão chegando. E o trabalho que eu estou fazendo é esse. E tentando desmantelar o sistema por dentro. Mas como que você acessa os registros acásticos? E qualquer pessoa conseguiria fazer isso também? Ou precisa ser uma entrante? Não. Qualquer pessoa pode acessar. Isso que é maravilhoso, né? O que dificulta as pessoas acessarem? Porque você falou, né? Pô, aquele dia lá eu falei assim, então eu vou pegar e vou acessar meus registros. Só que a gente não consegue fazer isso. Olha só, é treino, tá? Eu nunca fui... Eu não nasci uma pessoa clarividente, clareaudiente, confiando 100% da minha intuição. Isso foi desenvolvido. Se eu desenvolvi, todo mundo desenvolve. Igual eu ir na academia. A pessoa era ou sobrepeso ou muito magra, de repente ela... Com muito treino, ela muda de corpo. Você vai mudar a sua alimentação? Até muda a fisionomia da pessoa, parece outro ser humano. Então, é sobre isso. Então, assim... E o que acontece? A gente vem de um sistema onde, desde criança, nós somos doutrinados a aprender, decorar, fazer provas. O que você sente não importa, como você percebe, o seu lado criativo. Não é trabalhado isso. Então, a gente vai sendo doutrinado para amortecer isso, para não desenvolver isso. Então, a maior dificuldade que uma pessoa tem de acessar o registro acástico, primeiro, é a intuição, que pode ser desenvolvida. Tá. Nós somos seres que temos DNA, glândula pineal, tálamo, hipotálamo, células que vibram conforme você se comunica com elas. O seu campo, ele vibra o que você é. A sua realidade, ela obedece ao que você é. Como você sintoniza. Então, o que você precisa fazer? É olhar para esse interior. É você começar a reconexão, que é interna. Você não vai acessar registro acástico olhando para fora. É para dentro, fazendo perguntas. Quanto mais curioso você é, mais as respostas chegam. Se você não faz perguntas... Eu vejo muito assim, ó. Outro dia a menina falou assim... Eu estava falando de... Acho que foi ontem ou anteontem. Estava falando assim, qualquer pessoa pode acessar o registro? Eu falei, qualquer pessoa. E aí, a pessoa às vezes fala assim para mim... mas eu não confio. Se você não confia, a informação não vai chegar. A informação do registro, ela vem muito rápida. E aí, quando você duvida, quando você fala assim, Caio, não vou falar isso não. Tem nada a ver. Não vou falar isso para ela. Isso é o seu filtro dizendo que não. Isso é a sua falta de confiança dizendo que não. Você não sabe se tem relação com a história da pessoa. Você não sabe. E quando você fala... Olha, a informação que está vindo é essa. Você se surpreende. Então, você começa a ganhar mais confiança até quando você está lendo o registro acástico de outra pessoa do que lendo o seu próprio. Porque você pode falar, mas eu estou me sugestionando. Quando você começa a ler o do outro e o outro começa a te confirmar, você automaticamente ganha confiança no teu. E a intuição, ela anda de mãos dadas com a confiança. Se você não confia no que você está recebendo, não adianta. A reconexão se perde, a conexão ela se perde. Você fecha. Eu gosto de dizer o seguinte, que é como se fosse um ralo aqui. A informação está sendo jorrada. O momento que você fecha porque você duvida, porque você não entende, porque você questiona, porque você isso aqui, você fecha, a informação não vem mais. Aí ela escorre. Ela não entra em você. Ela não entra em você. Então, você não recebe a informação. Logo, você não vai passar. E quanto mais você faz esse processo de bloqueio, menos informação você recebe. É isso mesmo. Então, é treino. Nossa. Mas aí as pessoas têm muita dificuldade de abrir isso, né? Porque eu acho que vem muito dessa doutrinação que a gente recebe desde criança, dessa descredibilidade em relação a esses tipos de estudos, de materiais, de crenças. É bem difícil você quebrar isso, quebrar o que o mundo externo nos conta como verdade para a gente começar a ouvir a nossa própria verdade. Porque são programações. A gente está programado para reagir.
decorar, reagir. A gente não foi treinado para ser, pensar, criar. A gente não foi treinado para isso. Agora, a partir do momento que você começa a treinar isso, nunca é tarde demais. A gente não tá velho para isso. Nunca é tarde demais. O que eu quero agora? Eu quero começar a sintonizar. Só que é o tal negócio. Não é de uma hora para outra. Tem pessoas que têm mais facilidade, tem pessoas que não têm. Tem pessoas que confiam e tem pessoas que vão receber informação. Não. Já aconteceu várias vezes. Eu tô dando... Isso acontece muito quando eu tô dando as formações. Por quê? A pessoa fala para mim assim, ó, não tô vendo nada. Eu não tô vendo nada, não vejo nada, não ouço nada. Não é ver com os olhos. Você vê na tela mental, a imagem não é nítida. Não é ouvir com os ouvidos. Às vezes você escuta a voz, mas você não ouviu com o ouvido. E é o sentir, é o perceber. Não importa como a mensagem está chegando. Aí teve uma vez a menina falou para mim assim, ó. Mas eu não tô vendo nada, não sei o que, não tô ouvindo, não sei o que, não consigo. Falei, tá, então me conta a experiência que você teve. Então, eu vi. Aí começou a me contar o que ela tinha visto. Eu falei, mas você falou que não tá vendo. Aí ela falou, não, mas eu não vi assim. Mas não é ver assim. É ver como você viu. O que você viu é o certo. E ali, eu sou quase um coach, porque eu tenho que ir quebrando as crenças que as pessoas têm de acessar os registros. Porque é dessa forma. E aí eu falo para você, quanto mais você treina, mais fácil vai ficando. É treino, não tem o que fazer. É treino. E no início, a gente dá uma emperrada. Porque no início você fala assim, será que eu tô vendo? Será que eu tô vendo? Será que eu tô indo? O que você tem que fazer é deixar fluir na imagem que tá vindo. Não importa se é real, se não é real. Você vai fluindo, que aos poucos você vai entrando. Sem julgamento. Sem julgamento. Eu tô vendo uma estrada. Essa estrada, ela é florida. E não tem problema você inserindo elementos. No início, não tem problema você inserindo elementos, porque você vai construindo um caminho onde você cada vez vai entrar mais. Mas como que a gente quebra a objeção que muitas pessoas vão falar que isso é apenas fruto da imaginação da pessoa? Tem como quebrar isso? Não, porque quem acha que é tudo fruto da imaginação é aquela pessoa que quer a comprovação científica, que quer isso. É um trabalho energético, espiritual, onde você está acessando outras realidades, você está acessando outras linhas de tempo. Como você vai comprovar? Não tem como comprovar isso. Sim. Eu tenho como comprovar a partir dos resultados que você começa a sentir na sua vida. É igual querer falar assim, comprova que Deus existe com a ciência. Você está usando uma ferramenta que não é a correta para você comprovar a existência de Deus. Exatamente. É uma outra tecnologia, né? São tecnologias diferentes. Nossa, total. Essa é uma tecnologia do espírito. A outra é uma tecnologia cartesiana, que existe prova, comprovação, exames, isso e aquilo. Não é assim que funciona. E o cético sempre vai ter. E aí as pessoas têm mais facilidade de acreditar em Deus, mesmo tendo essa mente em treinada. Deus eles nunca viram. Nunca viram, mas eles têm facilidade porque o sistema quis usar a ideia de Deus para aumentar o controle sobre a sociedade com religiões. E eu acho até que assim, o mais correto é a gente... Não é quem é Deus, é o que é Deus. Porque as religiões, elas estereotiparam, trouxeram uma ideia mistificada do Deus sendo uma figura masculina, sentada em um trono, julgando a humanidade. E você vai para o céu, você vai para o inferno. Você vai para o céu, você vai para o inferno. E as crianças, às vezes, crescem. Eu lembro meu filho assim... Mãe, chegou uma vez e falei, desesperado. Mãe, aconteceu tal coisa. Será que eu vou para o céu? Eu falei, meu filho, claro que vai. Não é assim que as coisas funcionam. Então, existe uma ideia que já vai sendo colocada na mente. São arquétipos criados, né? O velho sentado... Deus não é um ser. Deus é uma energia. Então, o que é Deus? É uma energia, onipresente, onisciente. Deus não distingue se você é o mar, se você é uma flor, se você é o Ricardo, se você é o Maurício. Deus não distingue. Tudo é parte da criação. Se você é um planeta, uma galáxia, tudo é parte da criação. Tudo é uma energia. Ele não está lá sentado te julgando. Tu vai pro inferno. Você tomou Coca-Cola, você vai pro inferno. Sim, não como pode. se fosse um juiz, sabe?
E são conceitos, tá ali são com o crenças, martelo. com o martelo, determinando o futuro da humanidade. E não é assim que as coisas funcionam. E isso é uma ideia estereotipada, que se a gente for olhar, assim, existem várias linhas e correntes de estudo sobre isso. Eu tenho estudado muito sobre a gnose, onde ela traz uma vertente muito interessante sobre esse conceito. O que seria a gnose? A gnose é um estudo... Agnose. Gnose. Gnose. E os agnósticos são os que estudam. Gnósticos, eu acho. Os gnósticos. Estudam a gnose. A gnose, ela surge por volta do século I, II, III, depois de Cristo. Na verdade, existem vertentes que falam até antes de Cristo, tá? Onde eles começaram a questionar. A gnose, ela representa conhecimento. Significa conhecimento. Só que não o conhecimento que você adquiriu num livro. O conhecimento que você adquire e você experiencia aquilo. Então, é você trazer aquilo para a sua vida e experienciar aquilo. Questionando sempre. E aí, o que acontece? Durante várias guerras e coisas que aconteceram, muitos livros que traziam os conhecimentos os gnósticos foram perseguidos, muitos livros foram queimados, e eu acho que esse conhecimento se perdeu durante um tempo. Em 1945, acharam no Egito a biblioteca de Nag Hammadi. Nessa biblioteca, encontraram vários textos apócrifos. Os textos mais importantes assim, que a gente tem apócrifos, são muitos, mas assim, a gente tem o apócrifo de João, o apócrifo de Tiago, a gente tem o Piscis Sofia, o de Maria Madalena, que foram textos que foram considerados perigosos para os escritos bíblicos, porque ali vem diversos questionamentos. Então, enquanto, de repente, na Bíblia você é orientado a seguir aquilo como uma regra básica da sua vida, os textos da gnose, eles fazem o oposto, eles fazem você questionar. Então, a gnose, ela traz o seguinte, eles começaram a questionar o seguinte: se Deus, a fonte, seja lá o que for, não, se Deus é tão maravilhoso, é amor, é verdade, é tudo isso, por que existe tanto sofrimento, caos, desordem, violência no mundo? Ótima pergunta. Eles começaram a questionar. E talvez esses questionamentos não tivessem sido bem vistos para a época. E ali eles começaram a entender que talvez essa localidade não fosse governada pela real fonte criadora, e sim por um Deus que se intitulou o governante desse local. O Deus que se intitulou o Deus verdadeiro. O demiurgo. O demiurgo. O conceito do demiurgo, ele aparece com Platão. Platão, ele traz esse conceito como um construtor. O construtor que organiza o mundo material. E mais tarde, a gnose traz isso no sentido desses questionamentos. E sim, se você parar para ver, esse demiurgo, que talvez seja o Deus que se intitulou dessa localidade, que é o Deus que aparece no Velho Testamento, o Deus que pune, que julga, que manda matar, que se vinga, que tem um ego super exacerbado. Então, ele faz o quê? A parte que conta mais sobre a criação desse Deus, desse demiurgo, é no apócrifo de João, tá? João, quem seria? João, filho de Zebedeu, que foi um seguidor de Jesus. Segundo dizem, não foi escrito por João, o apócrifo, tá? Mas segundo dizem, ele, após a ressurreição de Cristo, ele retorna, talvez como uma canalização, mundo espiritual, não são essas as palavras exatas que vêm, mas ele retorna contando sobre a criação do mundo. E aí você vai achar isso nos outros apócrifos também, tá? Então ele fala o seguinte, que
Aí ele conta a história de Sofia. A gente tem o Piche Sofia, que fala... Sofia representa a consciência. Representa, desculpa, a sabedoria. Sofia representa a sabedoria. E aí, o Piche Sofia não conta do nascimento do Demiurgo, mas o Apócrifo de João conta sobre o nascimento do Demiurgo. Sofia era a sabedoria, ela era um éon de consciência super luminosa, que vivia lá perto da fonte e tal. E, num dado momento, ela resolve se afastar do pleroma, que seria paraíso celestial, né? Enfim, algo semelhante. Ela resolve se afastar do pleroma para criar sem essa união com a fonte. E ela cria o Demiurgo, Ialdabaoth, que é o nome. Ialdabaoth, Saclas, tem outros nomes. Saclas e Samael. Ou seja, o Demiurgo ele é como se fosse um filho de Sofia. É um filho de Sofia. Só que ele nasce fora da fonte. Tá. Fora dessa união conceitual com a fonte. Então, ele é uma consciência que nasce fragmentada. Ele desconhece, inclusive, Sofia. Porque quando Sofia percebe o que fez, Sofia envolve ele numa luz e se afasta. Tipo, se arrepende. Ela vê o que ela criou. O que essa ideia que ela teve, o que aquilo gerou. Então, ela se afasta, envolve ele em luz e se afasta. Só que o Demiurgo, ele possui o poder de Sofia, porque Sofia não é um luminoso. Era um ser, uma divindade, altamente luminosa. E aí, ele tem o poder. O que ele faz? Segundo os textos, ele se apodera da localidade e cria os arcontes. O que seriam os arcontes? Os arcontes são os administradores. Ele é o governante maior, o presidente do negócio. E os arcontes são os organizadores do mundo material. Então, eles vão organizar o quê? Os sistemas. Educacional, financeiro, midiático. Organiza o sistema religioso. E ali, eles vão fazendo o quê? Tentáculos. Os arcontes são trevosos? Aí, olha só. Tudo... Existe perspectivas. Tá. Então, assim, se a gente for olhar para uma perspectiva do que a gente está aqui, sim, eles são os aprisionadores, são os carcereiros do negócio. Mas se a gente começar a olhar por outras perspectivas mais amplas, talvez não seja bem isso. Então assim, o Demiurgo, existem correntes da gnose que dizem que o Demiurgo, ele é um ser vingativo, que ele é ruim, que ele é mau, que ele é o aprisionador, que ele fez isso, fez aquilo. Existem outras correntes que dizem que ele é ignorante, que ele desconhece. Ele não sabe o que é a totalidade. Então, as criações que ele faz são fragmentadas, porque é assim que ele é. Mas ele ainda faz criações? Isso data-se da criação do universo. Do planeta, eu acho, né? Porque ele ele é um governante local. Ah, tá. Não é do universo. Não, ele é um governante local. Existem governantes, talvez, tipo outros demiurgos, outros em outras localidades, tipo a nossa, assim, vai. Mas independente da perspectiva, eu tô entendendo que ele não é o Deus fonte criadora. Não é a fonte. Mas as religiões, talvez muitas vezes, o Deus das religiões não seja o Deus da criação, mas sim o Demiurgo. Mas é muito... Sim, pode ser. Vou deixar do Velho Testamento, tá? Sim. Aí... Então, mas aí isso se conecta com a gnose, né? Isso se conecta com a gnose. Aí o que vem? Conta-se, dentro dos apócrifos, o seguinte. O Demiurgo resolve criar um ser, porque ele viu uma imagem espelhada de algo lá de cima. Ele resolve criar um ser semelhante ao que ele viu. Ele cria Adão. Adão fica lá. Ele cria, mas Adão está inerte, não tem vida. Os seres divinos resolvem mandar uma intuição para ele soprar em Adão. Então, ele sopra em Adão. Quando ele sopra em Adão, Adão ganha vida. E ele percebe, o Demiurgo e os arcontes percebem, que Adão possui a centelha da fonte. Adão é diferente. Eles não sabem por quê, porque eles desconhecem. Mas eles veem que Adão tem poder. Então, o que eles fazem? Eles aprisionam Adão.
Como? Nós somos a raça adâmica, gente. Aí tem toda a mitologia por trás do negócio. Eles aprisionam Adão como? Como eles podem. Como eles podem? Nas ilusões. Você não tem poder. Você tem que orar a Deus. Seu Deus sou eu. E ali você vai fazendo o quê? Se desconectando cada vez mais da sua própria fonte e se conectando a Deus. Essa fonte fake, vamos dizer assim. Ao governante local. E ali vem a história, aí cria-se Eva. Eva é a consciência que vem representar a Sofia para ajudar Adão a se libertar. E aí vem toda a história depois. E aí, quando você começa a analisar a história, você vai vendo que isso tem paralelos com o que a gente está vivenciando hoje. Como? Com o que a gente está vivenciando hoje. Mas quais são esses paralelos? Desses aprisionamentos. Por quê? Porque os sistemas aprisionam. Os sistemas são o quê? Arcontianos. São desse Deus local. Como você se desconecta disso? Eles prendem a gente pelas ilusões. Dizendo para você, você não tem poder. Ora para mim. Você não tem poder. E aí, quando você faz isso, você entrega o seu poder. Quando você entrega o seu poder, você não acredita. Você acredita que você é pequeno. Você acredita que você não pode. Você acredita que você é vítima. Você acredita no medo que você tem, porque você é pequeno. E ali, você esquece quem você é. E aí eu vou trazer um pouco do que eu trouxe até no outro programa que se conecta com isso. Por quê? Tem a história da fractalização das consciências. Demiurgo é uma consciência fragmentada, não é fractalizada. Uma fragmentação é uma consciência, algo que é fragmentado é algo que não conhece a totalidade, que ele não faz parte da totalidade. É uma divisão. Eu pego essa caneta, divido ela no meio. Aqui você tem a ponta, aqui você tem o negócio. São duas partes separadas. É a dualidade. Tá. A dualidade. O yin e o yang. O yin e o yang. E ali, quando você fractaliza, nós somos seres fractalizados, nós somos o Adão. Nós somos uma que parte. Esquecemos da nossa fonte. E ali o que acontece? Quem é a nossa primeira fonte? O nosso eu superior. Que se fractalizou. A fractalização são duas partes iguais da mesma consciência. Porém, dentro da terceira dimensão, você não consegue perceber a sua totalidade. Porque você está preso dentro de uma localidade onde você não consegue enxergar de uma forma mais ampla. Então, seu eu superior, e aí existe a fractalização, onde a gente tem a fonte, que para vivenciar as experiências se fractalizou em outras consciências, que se fractalizou em presenças eu sou, que são campos altamente coletivos de energia, que se fractalizou em eu superiores, que se fractalizou em Ricardo, em Maurício, em mim, em todos nós. E aí, aqui nós somos uma parte do todo. Esse todo está onde? Está gravado nas suas estruturas, está gravado no seu DNA. Mas se o Demiurgo conta para Adão que tudo está ali dentro, Adão sai. Adão não obedece mais. Porque Adão vai saber que ele é o suprassumo do negócio. E é isso que nós somos. Então, o que a gente tem que fazer? Quando o sistema arcontiano quebra. Quando você lembra quem você é em essência. Quando você lembra que você é um fractal de algo que é muito maior, embora você ainda não se perceba. Perfeito, perfeito. Mas se eu tô fractalizado desse jeito, eu tô incompleto, certo? Não, você só não lembra. Você está na terceira dimensão. E aí é que tá. A gente não vai sair da terceira dimensão e ir para a quinta. Não vai abrir um portal e o mundo vai ser diferente. Você acessa outras dimensões consciencialmente. Quando você entra, às vezes, num estado meditativo, quando você escolhe olhar outros paradigmas de uma forma mais abrangente, quando você questiona. Quando você questiona o sistema, você já está entrando em uma outra realidade. Eles não querem pessoas que questionem, eles querem pessoas que obedeçam. Eles querem escravos. Por que eles querem te colocar um chip intracerebral? Porque eles querem pessoas que obedeçam. E talvez essas linhas de tempo da humanidade vão fazer você para um sistema mais arcontiano ou de libertação. E o que vai fazer você se libertar? A conexão com a sua fonte. A sua fonte. Não é Deus, pelo amor de Deus, me ajuda. É interno. E a conexão com a minha fonte, ela começa a partir do momento que eu questiono, que eu penso por conta própria. Que você é a sua verdade, que você respeita a sua verdade.
O que é respeitar? Sem medo. Sem se comparar com as pessoas. O momento que você se aceita como você é. Independente. Ai, mas eu tenho tantos defeitos, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Você está se diminuindo. Exato. A partir do momento que eu simplesmente sou, essa sou eu. Essa é minha sombra. Isso aqui não é legal, mas eu sou assim. Eu gosto disso também. Tá tudo certo. Você está sendo. E aí você não quer mais se encaixar no meio. Você não, Você não- você não tem mais essa necessidade de se encaixar uma sociedade Pra doente. você caber dentro de um sistema que tá podre por dentro. Meu Deus. E aí a gente vai saindo aos poucos. Não, a gente não vai sair e ver o universo completamente diferente. Não é assim. Mas aos poucos você vai tendo uma percepção mais expandida, que não é apenas essa realidade. E automaticamente você faz o quê? Você muda suas linhas de tempo. É por isso que a gente pensa que a gente está enlouquecendo quando a gente está nesse processo? Porque você está questionando tudo. Assim, o que acontece? Você precisa desconstruir tudo que o sistema disse que é. Gente, assim, a história da humanidade é uma grande mentira. Se você pegar textos arqueológicos... Eu tenho uma amiga que é uma arqueóloga da arqueologia proibida. Por que a arqueologia é proibida? Porque a arqueologia convencional não aceita o que eles trazem de informação. Ela falou, Michele, eu já viajei pirâmides do mundo inteiro como arqueóloga. As datas que eles colocam de mundo são muito anteriores. E no momento que isso é revelado, tudo cai por terra. E aí eu acho que esse movimento da gnose começou a vir com força depois que a biblioteca de Nag Hammadi foi os livros foram desenterrados. Despertou uma consciência. Aquele conhecimento começa a voltar. Gente, vocês têm noção que isso é do século antes de Cristo, século I, século II, onde as pessoas questionavam. E por que isso foi abafado? Porque isso é algum problema para o sistema. Isso é um problema para o sistema. Eles querem manter a gente ignorante. Ignorante, obedecendo. E Mas agora aí... a gente vai botar um chip intracerebral pra gente Então, aí eu vou querer saber de você sobre como que essa iminência do aparecimento extraterrestre tá para chegar, como isso pode ajudar a gente nesse processo de escolha de linha de tempo e expansão de consciência. Só que antes o Ricardo tem que dar um convite lá pra galera, super importante. Exatamente, galera. O convite é para vocês participarem com a gente da nossa super live dia 12 de setembro, um sábado, com Mônica de Medeiros e Margarete Áquila. Para vocês, junto com a gente, decidirmos, entendermos qual é a terra que vamos habitar, se é a nova terra ou a Terra Cruz. Isso mesmo. Todos os episódios que a gente está fazendo aqui, né, de alguma maneira, Maurício, estão convergindo para essa discussão. Sem combinar. E a gente fez em agosto a nossa super live com o Rodrigo Romo, que foi um sucesso. E agora em setembro teremos aí a nossa super live com Mônica de Medeiros. Então, quando acabar esse episódio, vocês vão aqui na descrição do vídeo, tem o link para vocês adquirirem o ingresso de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato com o nosso suporte, que eles estão prontos para tirar essa dúvida. Mas agora vamos ver qual é a resposta da Michele em relação a essa dúvida, hein? Isso aí, são 4 horas de super live. Exatamente. Com direito a fazer perguntas para Mônica e para Margarete. Muito bom. Então, em relação ao Qual era a pergunta mesmo? Tá. a contato extraterrestre, como que ele está relacionado nessas 3 linhas do tempo ou só em algumas? Eu acredito que esteja, porque se a gente começar a compreender até a partir dessa fractalização. A fractalização, a gente não está falando de orbes terrestres, a gente está falando de consciências desse universo, ou talvez até de outros, a gente não sabe. Mas vamos parar aqui nesse universo. Essas fractalizações, elas estão contidas no nosso DNA. Então, meu eu superior talvez tenha se fractalizado em diversas experiências. Talvez alguns dos meus fractais estejam em Arcturus, em Sírios, nas Pleiades, em Andrômeda, em várias outras localidades da minha presença eu sou. E tudo isso está onde? Se eu não sou a metade de algo, eu sou a parte de um todo, vivenciando dentro de uma realidade que é limitada, isso tudo está contido em algum lugar. Nas minhas células, nas minhas memórias, no meu DNA. E quando a gente está falando desses contatos extraterrestres, são partes nossas que, de alguma forma, estão vindo falar aqui, oi, lembra quem você é? Eu sou você.
Nós somos parte de um mesmo sistema, que envolve vários outros sistemas. Então, o contato... Na verdade, assim, o contato extraterrestre do jeito que é passado, eu não sigo muito essa linha de pensamento. Não estou dizendo nem que é certo, nem que é errado, tá? Mas ele sempre aconteceu. É que eu acho que as coisas agora estão notórias. Eu acho que as coisas estão... a gente tem vários veículos aí, internet, redes sociais, coisas que acabam divulgando massivamente essas informações. Mas isso, para mim, sempre aconteceu. Sempre aconteceu. Só que antes a gente era maluco, fez contato com ET. Aquela doida que faz contato com ET era meio que... Ainda é assim. Mais menos. As pessoas já estão se abrindo para essa realidade, porque não tem sentido, com tanta criação que existe, tudo pulsa vida. Porque Sim. só isso aqui tem porquê. Então, assim, eu acho que existem várias coisas que estão chamando a gente justamente para esse momento de expansão. Desperta, você é mais do que isso. A gente tem tecnologia, a gente tem isso, a gente tem aquilo. E, assim, a gente ficou aprisionado muito tempo. Mas qual que é a sua linha de raciocínio? Porque muitos dizem que... Tá bom, tem muitas pessoas que sempre fizeram contatos, mas eram que vai pessoas... ter um contato coletivo. Mas individualmente, pessoas que já têm um trabalho espiritual mais avançado e tal. Você acredita que terá um contato coletivo? Eu acho ou não? que sim, mas não da forma que está sendo interpretado. Como que seria? Eu acho, pelo menos, tá? Pode ser que eu esteja falando besteira, mas eu vejo as pessoas falando, o contato coletivo está chegando, o contato... E eu acho que as pessoas acham que as naves vão baixar na Avenida Paulista. E não acho que seja assim. Eu acho que pessoas vão começar a entender que os contatos não necessariamente serão assim e que eles talvez comecem a se apresentar para grupos. Mas, assim, eu não vejo, posso estar redondamente enganada, tá? Isso é uma crença que eu tenho diante das coisas que eu vejo. Eu não acho que vai ser baixar na Avenida Paulista. Eu não acho que vai ser dessa forma. Porém, assim, os governos sempre souberam também, gente. Os governos sempre souberam. Então, assim, eu não sei. Pode ser que eu esteja me limitando à forma que esse contato possa vir. Baixar fala que o contato coletivo vai ser agora em 2027, não é isso? Era 2026, foi para 2027. Eu não sei. Estou esperando também para ver dessa forma que o pessoal está dizendo que vai ser. Eu não acho que vai ser dessa forma, mas também não sei como vai ser. E deixa eu te perguntar uma coisinha aqui. Diante do que você falou, das 3 possibilidades de futuro, das linhas de tempo... me trouxe aqui a comparação com o momento da transição planetária, né? Muito parece para mim que a linha vermelha e a linha amarela fazem alusão a essa terra de provas e expiações que o kardecismo, o espiritismo trazem, né? E já essa transição que estamos indo para uma terra de regeneração seria a linha verde. Isso... pode ter a ver? Sim, eu acho que são novas... Assim, eu acho que conforme a gente vai expandindo, recebendo mais conhecimento, a informação ela vai se alargando. E sim, eu acho que tem tudo a ver. A mesma linguagem falada de uma forma diferente. A gente está nesse... E fala, inclusive, o seguinte, essa linha verde, que tem um percentual menor, a gente não precisa de um percentual enorme do planeta vibrando exatamente assim, mas de uma massa crítica, que vai fazer a diferença. E eu acho que a história conversa perfeitamente. Mas como que a gente pode ver essa questão da transição, falando um pouco mais dela? De alguma maneira a gente está próximo de chegar nesse estágio realmente? Ou você acha que isso ainda vai demorar muito tempo para acontecer? Eu acho que está acontecendo e eu acho que demora. Tá. E acho que como cada um vibrar individualmente vai para cada uma dessas linhas. Eu acho que não é a Terra... Assim, eu acho que a Terra, enquanto corpo, a gente já tem Terra de 5ª, de 6ª, de 7ª dimensão acontecendo. Mas aí a gente está falando num processo de humanidade. A Terra já vai. O que vai acontecer com a humanidade? Muitos não reencarnam mais aqui, vão embora. Seres que estão vivendo, humanos, entre aspas, que vivem em estado de miserabilidade quase animalesco. Enfim, eu acho que esses seres não continuam aqui.
E aí, conversa novamente com a história dos P45, P47, P52. Como é que cada um vai vibrar e vai ser? A gente não vai todo mundo junto na caravana. Sim. Algumas Cada pessoas um vai vão para cada um vai de um jeito. Que é exatamente a live lá que a gente vai fazer com a Mônica Cada para falar disso. Cada um vai para uma linha de tempo. Então, o momento agora é decisivo, porque a gente está nessa bifurcação de 2026 a 2030. E se você não começar a mudar quem você é agora, você não vai mudar as possibilidades. Como faz para mudar? Olhando para dentro, trabalhando internamente, movimento de autoconsciência. A gente não está falando que você tem que vibrar na alegria 24 horas. A gente vive aqui, isso é real, e a gente tem que aprender a lidar. Como? Focar mais em solução, ampliar o paradigma, começar a se conectar com outras possibilidades. Porque tem muitas pessoas que estão presas no mundo caos. E vocês observam isso, assim, quando vocês veem comentários de post, comentário das próprias lives, dos podcasts. Vocês leem o comentário. E você vai ver claramente quem são as pessoas que estão vibrando em cada uma dessas linhas. Tem umas que olham e acham completamente impossível. Sim. E assim, não é porque ela é ruim. Né? Não é. Ela aprendeu a ser daquela forma. Ela está condicionada a ser daquela forma. Então, é um processo de desconstrução da realidade. E isso é muito difícil, gente. Você desconstruir crenças que você tem. Desde criança, que vieram da sua ancestralidade, você ouviu seus pais, suas avós e seus familiares falando que aquilo é daquele jeito, você desconstruir tudo isso, não é fácil. Não é fácil, mas não existe outra forma. Não existe outra forma. Em relação, você falou, né, dos apócrifos. Muito se fala do Apocalipse, do livro de Apocalipse da Bíblia. E que é mais de revelações e tal. Às vezes isso me levanta a ideia de que a gente realmente está vivendo o Apocalipse porque a gente está vivendo uma época de muita revelação. E você está falando que vai vir ainda mais coisa. Você vê por essa linha ou não? Eu acho que o Apocalipse é a implosão de tudo que está acontecendo. Então, assim, o sistema começa a implodir, as coisas começam a vir à tona, guerras acontecem e é um apocalipse. Agora, como cada um vai começar a surfar... Gente, as guerras, elas vão acontecer. As coisas, elas vão acontecer. Isso sempre aconteceu. A gente, muitas vezes, nem sabia que estavam acontecendo. Às vezes, a sociedade, a humanidade descobriu-los depois. Mas eu acho que a gente entra agora num processo de colapso estrutural. E aí, a gente vai ter que aprender a vibrar de outra forma. Que tipo de colapso estrutural seria? Dos sistemas, os sistemas implodindo, porque é guerra, é conflito, o sistema educacional não funciona mais como... A gente vê que as coisas não funcionam, as pessoas são doutrinadas. São guerras, conflitos, governos, pessoas querendo passar a perna umas nas outras. Eu acho que isso daí vai começar a eclodir. E eu vejo isso dessa forma como o apocalipse. Então, mas quando você começou falando sobre a verdade, né? E hoje a gente está num ano de eleição. A gente tem muito, né, o lado A e o lado B. E cada um vê como uma verdade absoluta, é. E não só em relação à política, mas sempre parece que tem pessoas que veem o mundo com aquela lente de verdade absoluta e o outro também. Existe realmente uma verdade ou ela é basicamente fruto da crença da pessoa que cria a verdade? Entende minha pergunta? Eu entendi. Ela é absoluta ou ela é... Não, ela não é absoluta. E aqui eu não estou defendendo nenhum dos dois lados. E vai ter gente que vai querer me bater com isso aqui. Porque vai falar, não, mas o lado tal é mais certo. Não, mas o lado... É isso. X, Y, tal... E, gente, é tudo mola da mesma engrenagem. A gente não decide nada. Em que sentido é mola da mesma engrenagem? Molas são estruturas da mesma engrenagem. Isso quem comanda não somos nós. Existem governos por cima... Pessoas que governam isso aqui e que vão determinando o que vai ser feito. A gente só acha que a gente tem fica aí poder. Sofrendo, brigando na dualidade, pessoas brigando umas com as outras, familiares brigando por conta de uma coisa que ninguém decide nada. A gente acha que a gente decide. E aí,
Eu acho que, assim, no meu ponto de vista, é algo que é muito maior e a gente não tem gerenciamento sobre isso. Eu acho que estruturas maiores vão decidindo e vão equilibrando. Quem ganha, quem não ganha, quem vai agora, quem não vai. Porque tem que existir um equilíbrio do negócio. Cumprindo uma agenda. Cumprindo uma agenda. E, assim, se a gente for olhar, a grande parte está totalmente vendida. Como assim vendida? Para um sistema que é muito maior. Eles são marionetes. Dos políticos, você diz? Não digo dos políticos, eu digo assim, existem... Os políticos são marionetes de uma coisa muito... De uma coisa que é muito maior do que a gente imagina. E essa coisa que é muito maior do que a gente imagina tem a ver com seres extraterrestres? Também. Sim, basicamente que dominam sim. A humanidade. Que dominam a humanidade. Você já recebeu algum tipo de informação em relação a isso? Deles como governantes? Isso. Sim, eu já recebi várias informações, inclusive esse negócio, a história que eu contei, Lua, né? Tem a ver com isso. É porque assim, a gente tem que, infelizmente, a gente tem que falar com tudo com muita ressalva. Porque eu mesma, há uns meses atrás, eu falei, eu vou começar a falar tudo. E o meu Instagram caiu. Caiu? Eu perdi meu Instagram. Caramba, é por isso que não aparecia mais. Eu perdi o meu Instagram. Não sabia que tinha caído. No meio de um lançamento, eu perdi o meu Instagram. E aí, o que eu tive que fazer? A gente, do dia para a noite, criou um outro Instagram, começou a entrar em contato com as pessoas que, enfim, tive que fazer anúncios para divulgar para as pessoas que já me seguiam. E eu tive que entrar na justiça. Não foi barato. Eu entrei com um advogado aí especializado em direito digital para retomar, porque eu não violei nenhuma norma. Sim, você só passou uma informação. Então, assim, infelizmente, a gente só pode falar muitas vezes isso em eventos que são presenciais. Por quê? Porque a gente não pode falar. Aí seu canal cai, o meu cai, tudo vai caindo. Gente, eu ontem, para vocês terem uma ideia, eu fui acessar o próprio vídeo que eu falo do P45, P47, pensei que... Falei assim, deixa eu acessar. Eu não conseguia entrar no meu vídeo. No meu próprio vídeo, eu não conseguia entrar. Eu clicava no vídeo e entrava em outro. Eu falei, não, gente, errou. Aí falei, eu cliquei errado. Aí entrei no vídeo e entrava no outro. Nossa. Eu falei, gente, eu entrei no vídeo e entrava no outro. Eu tive que entrar por outra plataforma. Porque eu tinha postado. Eu falei, quer saber? Eu postei em outra plataforma, eu vou lá na outra. E aí eu consegui entrar. Então, assim... tudo muito estranho. Isso é muito triste, né? Porque... Eu sinto que as pessoas que vivem atualmente, elas não têm noção de quanto uma censura, a gente que trabalha com isso, é horrível, porque você quer falar algo e você se sente, tipo, literalmente amordaçado. Amordaçado. Você vê, eu falei várias palavras aqui que eu não poderia ter falado, que acabam atrapalhando, infelizmente. E mesmo sabendo de tudo isso, às vezes a gente escorrega. Sim. A gente tem que ter muito cuidado, gente. Porque, exatamente, é o meu meio de trabalho. Então, outro dia, aí uma menina falou pra mim assim, logo que caiu, não sei o que, eu expliquei, fui chamando as pessoas para outra. Eu tô monitorando agora 2 redes sociais. Por quê? Porque se a uma caiu, tem a outra. E aí a menina falou assim, dane-se, tem que cair. Eu falei, não é dane-se. Porque isso aqui é o meu trabalho. Então, assim, eu passo uma vida inteira investindo aqui e a partir de amanhã o meu trabalho vai pro ralo, acabou tudo. Exato. As pessoas não acham muitas vezes. Que não é só isso, né, também. A gente agora também tá falando do nosso lado, mas para quem tá do outro lado também, você imagina o tanto de informação que ela não consegue acessar. Não só aqui a gente fala de espiritualidade, mas ser uma pessoa que gosta, sei lá, de medicina. Às vezes deve ter coisas na medicina que médicos têm vontade de falar, mas não podem. Se você for pro esporte, a mesma coisa. Se você for pra política, a mesma coisa. O que está acontecendo agora com aquele senhor lá que está sendo julgado, eu não vou falar o nome, mas tem a ver com as picadas. Sim. Vocês devem saber de quem a gente está falando. O que aconteceu na época onde diversas... enfim, várias mentiras foram contadas para que pessoas morreram, claro que por conta de uma questão que a gente teve, e a origem é totalmente obscura, e outras, enfim, acabaram indo embora por conta de uma fraude que aconteceu dentro do sistema. Então,
Em quem você pode confiar? Você confia no sistema? Você não pode confiar no sistema. Então, são tudo narrativas. E isso é só o começo do que todo e mundo aí vem tem a falar. ver com tudo isso. Isso tem muito a ver com a primeira linha de tempo que eu falei, que é a vermelha. Porque começam a vir muitas informações. Muita revelação. Muita revelação. E são informações completamente contrárias, opostas. E as pessoas começam a entrar em colapso interno porque elas não sabem mais o que elas podem confiar. Exato. Como que você vai confiar? Eu sempre falo isso. Se acontecer o mesmo cenário que aconteceu no passado, vamos supor que daqui a alguns anos, ou de repente aconteça, Deus queira que não, mas se acontecer, como que vai fazer para a humanidade seguir alguma direção? Sendo que agora a gente está vivendo todo esse desacobertamento de informações que estavam escondidas através do diário do olhar cara. para dentro. Porque você vai ter que reconhecer o que faz sentido para você. E como você faz isso? Você tem que estar num estado de integralidade, não em 100%, mas assim, num sentido de entender quem você é, no que você acredita, ser fiel à sua própria verdade e, tipo, dane-se o que o outro tá falando. Ser fiel à minha intuição. A minha intuição. Na época da própria que aconteceu o negócio, essa crise sanitária. Essa crise que teve, eu me recusei a tomar o medicamento. E isso foi uma crise. Eu enfrentei uma crise. Então. Por quê? Eu tinha um filho pequeno e, ao mesmo tempo, o meu marido era totalmente adepto. Eu comecei a enfrentar isso dentro da minha casa. Gerou uma crise dentro da sua casa. Sim, porque abria o negócio e ele ia correndo, era o primeiro. Nossa. E eu comecei a não ir. Eu comecei a ser proibida de entrar em restaurante. Quando as coisas começaram meio que a abrir, eu não podia entrar em restaurante. Começaram a questionar na escola do meu filho. Meu filho chegava em casa, meu filho era pequeno na época, falava assim pra mim: por que eu não fiz isso? Meus amigos todos fizeram. E eu falava: por que não? E ele não entendia. Claro. Aí você vê, o tempo passou. Há uns anos atrás, o meu marido já enxergava de outra forma. E eu falei: tu tá vendo, né? Ah, ele já Vem começou comigo que é sucesso. Ele começou a abrir a cabeça dele? Abriu a cabeça de que ele... Aí tanto é que quando veio, acho que a quarta, ele já não foi. E aí eu falei: querido, você tem que ouvir o que eu falo. Nossa. E assim, é sobre isso. Uhum. Então assim, na verdade, eu fui fiel à minha verdade. Eu imagino como deve ter sido difícil ser fiel à verdade nessa época. Porque envolve um monte envolvem as instituições, você começa a ser cobrado. Eu tinha que ter carteira provando para poder entrar no restaurante. Sim. Não tinha. Para viajar a gente precisava também. Ou seja... Entende? Então, assim, é você começar a olhar para dentro, ver o que faz sentido para você, o que não faz sentido para você e ser fiel à sua verdade. Uhum. Pode passar anos, mas a verdade ela vem à tona. A gente está implodindo os sistemas. Pode ser que não aconteça nada com esse rapaz, esse sujeito aí que a gente estava falando. Uhum. Pode ser que não aconteça nada. Pode ser que isso aí seja só uma cortina de fumaça para alguma outra coisa. A gente não sabe, mas a verdade está chegando. As pessoas estão vendo que elas não podem confiar em tudo que é noticiado. A gente não pode confiar. A gente vai o quê? Ficar olhando para fora? Não, a gente tem que olhar para dentro. Então, é desconectar disso. Ah, mas eu preciso saber as notícias. Você não precisa saber as notícias. Isso aí sempre aconteceu. Acontecem coisas boas e coisas ruins todos os dias. Acontecem assaltos e pessoas salvando a vida de outras todos os dias. Hoje mesmo eu estava vendo um post que apareceu de um senhor de 80 e tantos anos, todo tortinho, tadinho, vendendo não sei o que na praia para pagar um exame. E aí a mulher que filmou colocou o Pix dele. Aquilo ali, tipo assim, você tem noção de o que é uma pessoa filmar um senhor na praia vendendo negócio, compartilhar e todo mundo fazendo Pix para aquele senhor? Nossa, que legal. Então, assim, tudo isso acontece simultaneamente. Qual a realidade está se conectando? É o do senhor que precisa de ajuda e está todo mundo ajudando? Ou é o cara que está matando ali na esquina? Isso está acontecendo durante todo o segundo. E isso são bifurcações de linha de tempo. O que você está escolhendo sintonizar?
O que você escolhe sintonizar? A cada segundo eu estou sintonizando A cada em uma. segundo você está fazendo micro-escolhas. São fragmentos de escolhas que no final do dia geram alguma carga vibracional. Como que a gente pode trazer uma luz para as pessoas, depois de um episódio desse bem denso de conhecimento novo, mas trazendo para o dia a dia, né? Como que de fato as pessoas podem se sintonizar com a linha de tempo verde, né? O máximo possível do tempo. Então, quero dizer, existem exercícios, existem práticas, desde o momento que a pessoa acorda até o momento que ela vai dormir, existem tarefas, ferramentas que elas podem utilizar para que elas possam estar mais conectadas à linha verde e menos à vermelha e amarela? Olha, sim e não. Vamos lá. Eu acho que é um exercício diário de autoconsciência e você escolher como você vai vibrar. Você pode, por exemplo, acordar e fazer o ancoramento do seu eu superior. Como ancora? Respira. Sintoniza. Eu ancoro agora a energia do meu eu superior, da minha presença eu sou, da minha consciência fonte. Para que me sintonize nas melhores possibilidades, melhores realidades, na melhor linha de tempo. E ao mesmo tempo que você ancora, visualiza você verticalizando também. Do mesmo tempo que a energia desce, a energia também sobe, para que quando você sobe a energia, visualiza pelo menos, só visualizar uma luz subindo e você se conectando. Meu eu superior, minha presença eu sou, minha consciência fonte, a fonte de tudo que é. Você, ao mesmo tempo, você está expandindo novas formas de perceber. É um trabalhinho de formiguinha, mas você aos poucos vai mudando. Então, por isso, para quem chegou até aqui, né, a gente falou muito que o presente é deles, dos controladores, dos demiurgos, mas o futuro vai ser nosso, porque a gente vai cocriar essa linha verde, se Deus quiser. Então, escrevam aí, a palavra-chave é o futuro é nosso. Opa, muito bom, hein, Maurício? Escrevam aí, o futuro é nosso, e também escrevam de onde vocês estão nos assistindo. A gente sempre fala aqui, né? Se esse conteúdo agregou você, nem que seja um pouquinho, a gente sabe que foi muito. Imagina que legal se uma pessoa que você ama de verdade recebesse de presente esse episódio maravilhoso. Então compartilhem aí com os amigos, com os familiares, com a sua família cósmica. Compartilhem nos grupos de WhatsApp. Vai ser muito bom para a gente espalhar esse conteúdo maravilhoso aqui da nosso episódio com a Michelle e Gil. E escrevam aí, o futuro é nosso. Deixem seu like, obviamente, inscrevam-se no Limpo Podcast. Você que acompanha a gente sempre, mas ainda não se inscreveu, é a hora de você se inscrever. E a gente também deixa aí o nosso convite. Mais uma vez, coloca na tela, Brunão. Dia 12 de setembro terá a nossa super live, isso mesmo, super live num Longe sábado. da censura aqui. Exatamente, das 2 às 6, são 4 horas direto. Dia 8 de agosto a gente realizou aqui com o Rodrigo Romo e o tempo voou, a gente nem viu passar 4 horas e será novamente sensacional. Dessa vez vai ser com Mônica de Medeiros e Margarete Áquila, para a gente definir aí qual é a terra que a gente vai seguir, a Nova Terra ou a Terra Cruz. Essa super live é numa plataforma fechada, isso mesmo. Vocês vão poder estar ao vivo com a gente e mandarem as suas dúvidas diretamente para nossas queridas convidadas, que será uma dupla dinâmica. Então, acompanhem aqui na descrição do vídeo. Gostou de estar aqui com a gente? Eu amo estar aqui com vocês, gente. Adorei esse convite, eu adoro estar aqui com vocês. Você tem uma última mensagem que está aí guardada? Tenho. No coração, a gente sempre gosta de finalizar assim. Câmera toda sua aqui. Assim, embora alguns assuntos sejam densos, são verdades que a gente precisa entender. A gente não tem como sair de uma linha de tempo que está colapsando, a gente não tem como sair de linhas de tempo coletivas e individuais também, quando a gente não consegue compreender como o sistema funciona. Então, não é para vibrarmos no negativo determinadas informações que chegam. O que a gente precisa é receber esses conhecimentos, questionar, que nada é verdade absoluta, sentir no seu coração e criar soluções
para que você possa vibrar de uma forma diferente. Todo conhecimento, por mais difícil que às vezes ele seja, desafiador, ele traz verdades que podem ser trabalhadas tanto de uma forma negativa, se você escolher assim, ou de formas positivas, para que você possa utilizar essa informação para o seu próprio crescimento. Então, eu acho que a mensagem principal aqui é: escolha como você vai vibrar a cada momento, trabalhando as suas questões e tentando a cada dia seguir cada vez mais a sua verdade, com consciência e conexão com o seu eu sou. Sensacional, muito bom. Sintonizem aí com a linha verde, que o futuro é nosso. O futuro é nosso. Muito bom. Obrigado pela presença, Gratidão, viu? gente. E a gente se encontra no próximo, né? No próximo. Dá um tchauzinho aqui. Tchau, tchau. Valeu. Valeu, galera. Até a Tchau. próxima.